Ei, gente, vamos fazer uma live. Andei sem tempo de fazer live, mas estamos voltando a fazer a live. Sempre que eu tenho um grupo de terapia, como hoje eu vou ter, eu tento deixar uma horinha para a gente fazer uma live. Então eu estou aqui com a minha equipe. Hoje tem um grupo de terapia, desses que acontece uma vez por mês. E hoje é o grupo de terapia que começou em dezembro do ano passado. E nós estamos indo para dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, para o 8º encontro. E nós estamos encerrando um ciclo com eles, só falta mais um encontro e aí a gente encerra um ciclo. Evidentemente, algumas pessoas às vezes querem continuar e aí eu continuo fazendo terapia de grupo com esses grupos que entraram com a proposta de psicoterapias breves com tempo estabelecido, com foco estabelecido. É assim que funcionam os grupos de terapia. Você quer entender disso? Você tem que ir no site, institutocassiarodrigues.com é o nosso site. A gente está com a pós-graduação reconhecida pelo MEC de neurociência que começa ano que vem. Nós temos uma nova turma de psicanálise que começa em dezembro. Feito o meu comercial, vamos para o nosso tema que é dependência emocional. Sempre é fruto de baixa autoestima, do psiquismo nosso construído na infância. Hoje eu vou conversar com vocês durante uns 15 minutos sobre esse tema. Como que você cria esse aspecto de você depender emocionalmente de outras pessoas para te estabelecer para a vida. Isso é uma construção que dá quando você está lá na sua família de origem e o seu psiquismo vai sendo construído nesse local que é o inconsciente. Deixa eu mostrar um livro para vocês que eu consegui achar. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Tô voltando já tô voltando. Da Elisabeth Roudinesco. Elisabeth Roudinesco é uma historiadora francesa que ela fez essa biografia que tá ali em cima, aquela biografia amarelinha ali do lado do livro do Peter Gay. Ali em cima, ó, ali, aquele laranja, ela fez a última biografia do Freud, foi ela que fez. A Elisabeth Roudinesco é uma francesa, historiadora, psicanalista, que tem vários livros dela que são interessantes. E tinha muito tempo que eu estava atrás desse livro, O Inconsciente Explicado para Meu Neto. Aí ela fala assim, o que é exatamente o inconsciente? Ele se parece com iceberg. Aí essa figura que eu sempre mostro aqui para vocês. Imagine por um instante um belo objeto inerte, com uma parte mergulhada na profundeza do oceano, lembrando que a profundeza do oceano é seu psiquismo, enquanto a outra fica na superfície da água. As duas partes são diferentes. Aquela visível mais importante do que aquela invisível mais importante do que a visível, também mais perigosa, porque permanece encoberta. Todos os navegadores sabem disso. Eles temem muito mais do que está escondido do que estar visível. Imagina o Titanic, o Star Wars, o imaginário dos contos das lendas, o sonho, o comportamento dos animais e mergulhar no universo mental dos adolescentes de hoje, que a mais conhecida especialista francesa de história da psicanálise confere substância a um elemento que parece invisível, mas é determinante na nossa vida. Se vocês tiverem oportunidade, comprem esse livro. Esse foi um achado, eu achei ele um sebo. Eu li ele há muitos anos atrás, e há muitos anos atrás eu emprestava meus livros, e esse sumiu e nunca mais voltou. Então, como é que acontece esse nosso aparelho psíquico? Como que acontece essa dependência emocional? Ela é fruto de famílias, quando você nasce da barriga da mãe para a barriga da família, que é o trauma do nascimento, você não é acolhido nessa família. Ou porque sua mãe e seu pai eram jovens, ou porque sua mãe e seu pai não queriam ter filhos, ou porque você aconteceu fora da época. Não importa assim o que aconteceu, só que você não foi acolhido como uma criança tem que ser acolhida quando ela nasce da barriga da mãe para a barriga da família. Todas as vezes que a gente nasce da barriga da mãe para a barriga da família, a gente enfrenta o trauma do nascimento. E esse trauma do nascimento, ele vai trazer consequências no nosso aparelho psíquico. Lembrando que tudo nosso está no cérebro. Lembrando que quando Freud começa a estudar
e escreveu os compêndios dele, aqui os compêndios dele da Imago. Eu gosto de duas traduções do Freud, eu gosto da Imago e gosto da Companhia das Letras, porque elas vieram direto do alemão para o português. Então tem palavras que às vezes não tem nem tradução. Por exemplo, xistes é uma palavra que não tem tradução e que significa gracejo, trocadilho, um certo deboche que a gente faz quando a gente não dá conta de enfrentar as coisas. Tem uma frase do Freud que fala assim: brincando pode dizer-se tudo, até a verdade. Então, quando ele estabelece que quando você nasce, nesse primeiro nascimento, antes ainda da fase oral, antes ainda do sugar e antes ainda do morder, porque o sugar começa ali, o bebê sugando o seio da mãe para se alimentar, e todo o choro dele, às vezes a mãe interpreta só como fome, mas tem choro que é fome, tem choro que é cocô que a criança tá, tem choro que a criança tá com cólica. Então, são várias situações que a mãe tem que ter uma maturidade emocional para decodificar o que esse bebê está sentindo, quiçá esse mundo imaginário que a mãe sempre é aquela que ama incondicionalmente. Beijo para minha amiga, irmã, que é a mãe da Laurinha, até que eu fui no batizado dela 2 sábados atrás, que a Laurinha fez 7 meses, e Laurinha é extremamente amada, essa mãe ama Laurinha extremamente. Mas quantos de nós não tivemos essa mãe que acolhe a gente? Quanto de nós não tivemos esse acolhimento? Quantos de nós a gente começa a ficar emocionalmente desequilibrado e aí a gente cresce por ter dependência emocional, por ter baixa autoestima? A gente fala o que a psicóloga acabou de falar aqui para mim, de uma infelicidade assim, que só mostra o quanto que ela é uma pessoa fragilizada. Isso não é peruca. Tá preso no meu cérebro, no meu couro cabeludo. Bonito meu cabelo, né? Eu fico impressionada com os comentários que vocês fazem, gente. Bonito meu cabelo, você não achou bonita, querida psicóloga, colega de profissão? E por que é tão difícil falar que cabelo bonito, cacheado? Não é aplique, Cássia? Não, não é aplique. A velhice está aqui no rosto, mas o cabelo não é aplique. Então isso mostra uma fragilidade emocional. Isso mostra o quanto que a fragilidade emocional faz a gente não ter coragem até de ver o que é belo no outro. E isso cria uma dependência emocional. Obrigada. Eu sei que é bonito. Uma das coisas que eu tenho bonito é o cabelo, eu sei. Mas eu não ligo muito, tanto que eu não pinto unha. Eu não ligo para um monte de coisa. Eu ligo pro cabelo. Então, quando alguém fala assim, e essa peruca dessa psicóloga? Eu já leio e falo assim, que carência, que fragilidade emocional, que baixa autoestima. Eu tenho 60 anos, eu nasci em 1960. É difícil você ver uma mulher com 60 anos que não se plastificou, né? E eu não quero me plastificar. Eu quero ter meus cachinhos, mas meu cabelo é enrolado. Então, eu vejo como que as pessoas têm dificuldade. Tem uma frase que é do Siqueira, e cabe nessa questão de dependência emocional que a gente está conversando. Olha a frase do Siqueira, o que ele escreveu, que eu mandei fazer até um post, eu achei muito interessante. Aí tem a frase do Freud, brincando, pode-se dizer tudo, até a verdade. Mas a frase do Siqueira, deixa eu ver, qual é a frase do Siqueira? Ah, gente, deixa eu achar aqui no negócio do Siqueira, deixa eu achar a frase dele, que eu achei muito interessante a frase dele. Ah, eu acho que eu postei no meu Instagram pessoal. Gente, sei lá onde está a frase do Siqueira. Deixa eu ver aqui. Achei! Ninguém te acompanha tão intensamente quando ela te odeia. Mas dê a ela o espetáculo. Então, eu estava fazendo a live aqui e parei para dar o espetáculo da querida colega de profissão. Só não vou falar o nome dela para não dar tanto espetáculo. Mas a querida colega de profissão que veio e escreveu. E essa psicóloga com essa peruca? E aí
Isso mostra o que eu escrevi. Essa psicóloga que acabou de falar que meu cabelo é peruca mostra o quanto emocionalmente ela se sente incapaz de gerir sua vida, e ela tem uma sensação de fragilidade absurda. Mas como ela não consegue olhar para ela, porque ela foi fruto de uma família que não aceitou ela, vou dar o exemplo dela, vou expor ela. Será que ela dá conta? Aí ela começa a manifestar sentimentos de... Tá tudo escritinho aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo, vou ler. Sentimentos de inferioridade. Todas as pessoas que têm dependência emocional, elas têm sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade, sensação que não é merecedora das vitórias que ela alcança, medo de fracassar em tudo que acontece na vida, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser criticado, medo de errar, medo de não atender às expectativas, dificuldade em tomar qualquer decisão, acredita sempre que está sendo avaliada de uma forma negativa, acredita sempre que está sendo julgada, se sente injustiçada, não tem autoconfiança, não acha movido pela felicidade, não possui assertividade, tem uma dependência emocional absurda das pessoas, precisa sempre do elogio do outro, tem uma sensação que não possui nenhum valor, a pessoa insegura passa a não acreditar que ela é merecedora de ser feliz e de conquistar seus sonhos, pois está sempre esperando pelo pior e tende a criar situações que bloqueiam a sua felicidade e busca de prazer para as coisas. As formas de reverter o quadro de baixa autoestima, de dependência emocional primeira coisa, procurar terapia emergencial, mas uma terapia que lida com o inconsciente. Terapia que lida com o inconsciente, não terapia que muda a crença, porque para você alcançar a criança interior que está ferida dentro de você, você tem que ter a capacidade de mergulhar no seu inconsciente que é atemporal, no seu inconsciente que é movido pelo princípio do prazer, no seu inconsciente que é pulsional, o seu inconsciente que é um inconsciente sem lógica, porque você pode estar hoje com 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas dentro de você tem uma criança que não foi suprida o suficientemente, aí tem baixa autoestima, baixa autoimagem, baixa autoconfiança e baixa autoconfiança em si, e simplesmente falta ter o conhecimento de quem é você. Então, para vocês que vieram, hoje o pessoal está aqui, ó, já estão chegando, o pessoal do grupo de terapia, estão chegando, ó, 19h40 eu tenho que ir para ali, de 19h30 eles entram, tem uma dinâmica, 19h40 eu vou para o meu grupo de terapia. Então, se você está sentindo que você precisa entender desse seu inconsciente que é atemporal, que é sem lógica, compre esse livro tem 110 páginas. E a Elizabeth Roudinesco, ela é autora, deixa eu pegar aqui os outros livros que ela é autora, de repente você gosta de ler como eu não ganho absolutamente nada com livros, e os outros dela estão ali. Aqui tem o livro dela, que é a obra do Freud, a última biografia do Freud que ela lançou em 2016, Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo. Então vocês podem comprar esse da Elizabeth Roudinesco, ou vou pegar ali também os outros dois dele, que tá ali na frente, na parte que eu separei. Já tô voltando, vou pegar os livros da Elizabeth Roudinesco que estão aqui. Eu tenho mais 3 aqui da Elizabeth Roudinesco, porque eu não ganho absolutamente nada com livros, mas eu ganho o prazer de saber que vocês vão ler. Então tem esse, a parte do passado, a parte obscura de nós mesmos, que está no inconsciente. Eu tenho esse aqui dela, A Família em Desordem, e tenho esse aqui, Por quê? Por que a Psicanálise? São os 3 livros que eu tenho dela, que são excelentes. E agora eu vou contar uma novidade para vocês. Em agosto agora vai ser lançado o e-book, 2 e-books meu. Eu postei aqui no Instagram. Eu tenho uma pessoa que está fazendo os 2 e-books. São livros próprios para a internet. Deixa eu mostrar para vocês. Estou muito feliz com essa novidade. São 2 e-books que estão sendo feitos. Ó, em breve eles vão ser vendidos. Eu vou falar a origem da doença,
a origem da doença, a utilização da escala da doença, dor, o estresse, a evolução da doença. E no outro eu vou falar dos transtornos, o que é neurose, o que são transtornos mentais, o que são transtornos de personalidade. Então são os 2 livros. As capas ainda vão ser mudadas, porque estão sendo adaptadas ainda. São 2 livros. Eles vão ser vendidos numa plataforma que vende livros, no Amazon, no Google, e vai ser vendido também no site nosso, mas ainda não é agora não. E nós temos a novidade para o ano de 2022, a primeira pós-graduação reconhecida pelo MEC de Neurociência aplicada ao psiquismo humano, porque é a junção. Nós vamos juntar o que é emocional, o que é subjetivo, da psicanálise, da psicologia. Eu tenho uma formação em psicologia, eu sou psicóloga, eu estou me doutorando em psicologia clínica com abordagem em psicanálise. Eu tenho a formação também de economista, eu sou economista formado lá quando eu tinha 20 anos, eu tenho 60 anos agora. Eu sou psicanalista, eu tenho uma escola de psicanálise, eu tenho uma instituição de ensino, eu tenho os grupos de terapia. Hoje a galera está aqui me esperando para chegar, 19h40, começa o grupo de terapia, o penúltimo encontro. Então, essa dependência emocional que a gente vai sentindo das pessoas, essa dependência emocional que a gente vai sentindo, a gente tem que fazer uma volta no nosso inconsciente. A gente não pode mais lá no passado e resgatar a criança que está dentro da gente, porque a gente já é um adulto. E aí eu sempre brinco que perguntaram a Freud, essa frase é minha, quem criou essa frase fui eu, essa frase não está em nenhum compêndio do Freud. Perguntaram a Freud, você atende criança? Ele falou, sim, só atendo crianças. Como, Freud, se só sai adulto do seu consultório? Ele falou, toda criança que está dentro desse adulto. E algumas pessoas acham que essa frase foi Freud que disse e falam, Freud disse. Não, quem disse foi Cássia. Essa frase é minha. Você que fala essa frase do Freud é minha. Bota Cássia disse, sabe? Então, todas as vezes que o psicanalista está atendendo alguém, ele não está atendendo o adulto. Ele está atendendo a criança que está dentro da pessoa. Quem atende o adulto, ele é simplesmente a pessoa do psicólogo comportamental cognitivo. E como eu sou psicanalista, você vem estudar na minha escola, para você ser psicanalista, você tem que passar pelo tripé. Você tem que aprender a formação teórica, você tem que começar a estudar e não parar nunca, e você tem que entrar em análise. Não existe psicanalista sem fazer análise. Não existe psicanalista sem entrar em análise. Porque tem uma frase do Freud que fala, o psicanalista não vai além daquilo que ele foi nele. Se você não dá conta das suas demandas, como que você vai dar conta na demanda do outro? Na verdade, o psicanalista ele tem que sair muito rápido. O psicanalista que é, como eu, formada, ele tem que sair muito rápido dos seus conflitos, ele não pode ficar muito tempo nos conflitos. E agora eu quero prestar uma homenagem à doutora Leila, a minha parceira, doutora Leila, que vai estar comigo na neurociência. Ela vai ser aquela que vai estar junto comigo na pós-graduação de neurociência. Uma equipe está sendo formada, ela está comigo lado a lado. E ela está comigo há muitos anos. Ela é uma pessoa que veio fazer o curso comigo, percurso de psicanálise comigo, e entendeu várias coisas e resolveu várias coisas do passado dela. E hoje ela é uma amiga minha, continua sendo minha paciente, que ela faz parte de um grupo de terapia. Eu faço supervisão com ela e ela está em constante análise, como eu também tenho que estar em constante análise, senão eu posso simplesmente sucumbir com as minhas dores, porque o psicanalista não sucumbe com a dor do outro, do paciente, não. A gente não tem conta transferência, a gente não recebe o que o paciente fala, não fica dentro da gente, porque a gente funciona, tem hora como um cirurgião, que nós temos que ser cirúrgico, tem horas que nós temos que ser um pescador de ideias, tem hora que nós somos um espelho, tem hora que nós somos uma folha em branco. A gente depende da situação para poder atender os pacientes. E é pacientes, porque o Freud falava pacientes, e eu sou do tronco da psicanálise, e o tronco é Freud. O Freud é o grande tronco da psicanálise. Nós tivemos galhos, nós tivemos Bion, eu gosto muito do Bion, que eu tenho alguns discípulos do Bion, que é o Zirman, que são discípulos do Bion, o Otto Fenichel, são galhos, tem a Melanie Klein, que é um galho, tem o Lacan, que é um galho, tem o David Zirman, David Zirman já falei, tem o Winnicott, que é um galho, tem o Davi Maldaves, que é um galho. Eu sou um galho do Freud, mas toda a psicanálise ela tem que partir pelo tronco, o tronco é Freud. E aí a doutora Leila faz análise há anos. E
pai dela, o pai dela tinha sofrido AVC e estava acamado há uns 5 anos. E Deus levou, Deus recolheu ele, tem alguns dias, recolheu para o seio dele. E eu tenho tido assim, eu tenho visto como a doutora Leila está passando pelo luto daquela forma como eu passei do primeiro choque da ida do meu pai no dia 17 de outubro de 2016. Então, eu vejo a maturidade analítica da doutora Leila de saber enfrentar as pancadas da vida, porque a vida dá pancada. A vida tenta destruir a gente, a vida tenta bater na gente. Não pensa vocês que a vida é fofinha e maravilhosa, isso é algodão. A vida não é algodão. A vida tem hora que dá trovoadas, a vida tem hora que dá pancadas. Mas aí, como a gente suporta a dor, mostra o grau de maturidade psíquica nossa. Como a gente suporta a dor que vem e bate aqui dentro. Aí, quando você sabe enfrentar a dor com mais maturidade emocional, mostra que você tem autoestima, mostra que você tem autoconhecimento, mostra que você tem preparo para enfrentar os reveses da vida. E aonde que a gente cria essa estrutura de enfrentar os reveses da vida? A gente cria, o pessoal está fazendo a dinâmica que 19h30, o pessoal passa uma dinâmica, eles têm 10 minutos para fazer a dinâmica, que a dinâmica é o quebra-gelo do grupo de terapia. Aí eu deixo eles fazendo 10 minutos e eu entro a partir da dinâmica. Então, esse reveses da vida que acontece na gente e como a gente tem que lidar com esses reveses da vida. Todos nós estamos vivendo o transtorno do estresse pós-traumático. Nós estamos vivendo, por mais que todo mundo está sendo picado pela picadinha que está acontecendo com todo mundo. Eu não posso falar a palavra, senão esse algoritmo é muito engraçadinho. Tá todo mundo pique, todo mundo tá no flango flito e na cloquinha. São as coisas aí. Mas todo mundo está enfrentando do mesmo jeito? Ou tem pessoas que estão enfrentando bem esses 1 ano e 3 meses, agora no dia 11 de julho, fazem 1 ano e 3 meses que nós estamos vivendo um evento que chama pandemia. Não, 50% da população está frágil, 50% da população está com ansiedade, 50% está vivendo esse pensamento intrusivo que vem pelo TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. E isso faz parte do seu psiquismo que você não entendeu ainda o que está aqui. Aí aqui fala que o inconsciente é a parte da psique humana de difícil acesso que abriga traumas, memórias esquecidas, mas que não deixam de ser lembradas, sentimentos reprimidos do passado. O inconsciente é movido pelo princípio do prazer, da vontade faz, da vontade realiza, é movido pelo processo primário, ele é atemporal, apesar de ter acontecido quando você era criança. Quando você nasce ali da barriga da sua mãe para a barriga da família, você não teve o amor que todo ser humano deveria ter, porque amor de pai e mãe não é inato. São escolhas. E com isso, a pessoa simplesmente não é recebida para a vida com aquele acolhimento que ela deveria ser. Todo filho teria que ser recebido com muito acolhimento, mas infelizmente não acontece. E aí, hoje tem a análise que você pode ir, deitar no divã analítico, no set terapêutico, no local, set é local de inglês, onde você vai ter seus insights, algumas vezes você vai ter suas catarses, dores que você não consegue suportar, mas aí você chora, você bota para fora, você desabafa, você coloca. No grupo de terapia, e esses momentos acontecem através das dinâmicas terapêuticas. O grupo de terapia, ele funciona pela experiência emocional corretiva do Franz Alexander, ele funciona pelo Vera Lengruber, o efeito carambola, e ele funciona pelo psicodrama, e ele funciona por todas as técnicas da psicanálise. Eu dei uma aula, na turma que começou em novembro, que eu expliquei as psicoterapias breves com abordagem psicanálise. Você bota no YouTube esse nome, que tem uma aula que eu gravei, 1 hora dessa aula, pra você entender como é que funciona. A gente chega com a questão focal,
a questão focal dessa live que eu tô falando é a questão da dependência emocional. Quando você depende demais do seu marido, da sua esposa, quando você depende demais do seu filho, quando você depende mais da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, você vai criando dependências emocionais, porque dentro de você tem uma criancinha que tá lá, atemporal, totalmente reprimida, totalmente recalcada, que não cresceu ainda, que está fixada lá na libido intrassomática, ou quiçá na fase oral primária, secundária, ou quiçá na fase anal, prepudária, secundária, quem sabe na fase fálica, genital, uretal, ou quem sabe no complexo de Édipo. Não conseguiu ainda declinar do complexo de Édipo para introjetar a lei, para introjetar o valor, para introjetar quem é você. E isso, quando introjeta o superego, é porque a pessoa ela consegue ter uma neurose e seguir em paz. Porque todos nós somos neuróticos. A gente tem 3 classificações para Freud. Neurose, nós temos as anomalias sexuais, ou nós temos as psicoses, que são os transtornos mentais aqui do DSM-5. As psicoses são objeto da medicina psiquiátrica. Os diagnósticos fazem parte da medicina psiquiátrica. Os diagnósticos não fazem parte nem da psicologia, nem da psicanálise, nem da terapia sistêmica familiar, que eu sou. Eu tenho uma formação de 2 anos de terapia sistêmica familiar. Então, a gente tem que entender essas coisas. Nós precisamos, igual a Valquíria está falando, que é minha paciente. A Valquíria é de um grupo, desses grupos que são avulso, ela está escrevendo, as terapias libertam a gente. A Valquíria chegou aqui com relacionamento de dependência emocional, ela deixa eu falar, por isso que eu estou falando. Ela tinha um relacionamento, né, Valquíria? Deixa ou não deixa? Senão as pessoas vão dizer que eu estou te expondo. A Valquíria tinha um relacionamento de dependência emocional e ela se libertou, porque ela entendeu que essa menina de 35 anos que estava por fora, dentro dela tinha uma menininha de 5 anos, que precisava entender as questões dos abandonos que ela teve, as questões da baixa autoestima, as questões das carências afetivas, a questão das dificuldades que estavam dentro dela. E quando ela foi amadurecendo, hoje a Valquíria adulta pode dar a mão à Valquíria criança e falar: vem, vamos caminhar junto. Uma dica que eu dou para vocês entenderem esse resgate da criança interior é a dica do filme que eu postei ontem, do Elton John. Ela tá falando, sim, pode falar. Obrigada, Valquíria. O filme do Elton John, que é um caso real dele, que o filme começa, Rocketman, começa ele chegando num grupo de terapia. Quando o Elton John, ele simplesmente coloca a vida dele em um filme, ele dá legitimidade de mostrar para todo mundo, que é o resgate da criança interior, é possível. Esse filme tem 2 anos que eu assisti, que tem 2 anos que eu assisti no cinema, quando ele lançou, o mesmo produtor que fez o filme do Fred Mercury. E aí, essa criança, ela é resgatada. E essa criança pode seguir em paz no corpo de adulto, onde ele já fica bem, e simplesmente ela pode seguir em paz. Mas não faz aqui dos comentários no Instagram, nem nos comentários no canal de YouTube, que esse vídeo vai ser postado no canal de YouTube também. Eu estou fazendo a live no Instagram. Você não pode fazer no Instagram, você não pode fazer no canal de YouTube, você não pode fazer no Facebook, ou no LinkedIn, ou no Twitter, um set terapêutico. Você não pode, ninguém está aí para sua dor, ninguém está aí para sua dor, nem eu estou aí para sua dor. Nesse momento que eu estou fazendo a live, eu só estou fazendo a live, eu não estou aqui para acolher a dor de uma pessoa que faz um comentário de 10 linhas de uma vida tortuosa. Se você tem dor, você tem que buscar um psicólogo. Você tem que buscar um psicólogo, de preferência que seja psicanalista. Só isso que você tem que fazer. Você tem que procurar um psicólogo que simplesmente faz você entender por que você quer estar o tempo todo simplesmente falando da sua dor em qualquer lugar, na fila do banco, na pracinha, numa live que um psicólogo está falando, você já chega contra a sua vida. Isso mostra que você precisa entrar em análise. O mundo carece de psicanalista. O mundo carece. Para você ser psicanalista, você tem que ter uma graduação completa. 50% das pessoas estão sofrendo de ansiedade nesse mundo que a gente está vivendo.
Você vai fazer o que para mudar a sua dor? Vai continuar contando sua dor nos comentários? Você vai continuar contando a sua dor na fila do banco? Você vai continuar contando a sua dor na fila do caixa? Quando você está passando o chuchu? Você tá fazendo a coisa mais estapafúrdia que pode acontecer. Você tem que contar a sua dor para um terapeuta, para um psicanalista que é capaz de entender o que passa com você. Não na fila do banco, porque a cura é pela fala, mas não é a fala para qualquer pessoa. A cura pela fala tem que ser a fala para um psicanalista, que vai entender quando você deposita nele, através do processo de transferência, e ele vai fazer as devolutivas corretas para você se ver. Amadurece. Mas eu vou te dar uma triste notícia. Você só muda quando você chega no fim do túnel, no poço mais profundo. Enquanto a dor estiver suportando dentro de você, você não busca ajuda. A gente só muda quando a dor foi insuportável. Talvez você ainda esteja falando para todo mundo, porque a dor não é insuportável. Quando a dor foi insuportável, aí você começa a mudar, porque você busca ajuda no local certo. Não comenta nos comentários, não faz da sua vida uma novela para todo mundo te acompanhar e já falar, já vem a mulher que conta a vida, já vem o cara que conta a vida. Busca mudar. E se você quer ser psicanalista, vem fazer. A nova turma começa em dezembro. Não adianta perguntar agora das aulas de neurociência, porque nós não temos ainda como fazer matrícula de nada. Nós estamos fazendo portal, fazendo equipe, preparando. Vai ser ano que vem. Junho, vai ser no ano de 2022, mas em dezembro desse ano tem uma nova turma de psicanálise. Vem fazer o curso, vem se preparar para ajudar o povo que sofre. E o povo que sofre faz outros sofrerem. E o mundo está carecendo de psicanalista. A psicanálise dura 40 meses. A psicanálise, ela é o percurso analítico. Você tem que fazer o curso, mais o grupo de terapia. O curso é R$500 por mês durante 40 meses. O grupo de terapia é 450, quer dizer, você paga 950 para se tornar psicanalista e você estuda 40 meses no mínimo. Mas vai lá no site. Vai lá, Instituto Cássia Rodrigues, e lê todas as informações. Tem que ter graduação. A psicanálise não é um curso, a psicanálise é um percurso, onde a psicanálise se constitui por uma ética. Você tem que entrar em análise para fazer essa construção. Bora pro meu grupo de terapia, que está aqui me esperando. Obrigada, beijo no coração. Se for possível, compartilha essa live com todo mundo que você vê que tem dependência emocional, porque as pessoas estão esperando algo mágico da vida. As pessoas estão esperando um pulo do gato mágico. E mágica nem para o mágico existe. Mágica é no circo. Mágica não é na vida. E mágica não muda ninguém. Então, não espere de uma pessoa que promete cura instantânea. Não acredite em cura instantânea, porque se você demorou 40 anos para buscar ajuda, no mínimo você tem que fazer uma volta bem profunda. Não acredite em mágica, não acredite em instantaneidade, não acredite em coach que te promete mágica. Eu tenho uma formação de coach. Eu uso ela quando eu vou dar treinamentos em empresa. E o coach é um treinador. Mas não acredite que uma pessoa vai mudar a sua vida e em 4 encontros. Até eu quero essa mágica. Eu acredito no processo de volta, de encontrar a sua criança interior. Assista esses 2 filmes que eu tô falando para você entender como que essa criança interior age dentro da gente. O Rocketman, procure, procure. Está em algum lugar esse filme. Aonde está eu não sei. Sabe? Compre os livros que eu indico. Não ganho nada com livros. Eu vou ganhar quando eu tiver os meus 2 e-books. Mas por enquanto eu não ganho nada. E se você quer participar dos grupos de terapia, vai no site, lê o grupo de terapia, paga no ato da inscrição. Você já paga 8 vezes 450. Ai, Cássia, você é mercenária. Faça onde você quiser. Você não precisa fazer comigo. Esse é o meu valor. Não me peça de graça. A única coisa que eu sei vender. A única coisa que eu sei vender. Isso perguntaram a Cacilda Beck, a frase é dela. Então, nós temos que ter essa característica. Beijo no coração. Tchau. Tchau, gente.